eu quero convidar duas pessoas muito especiais. O Jariston e o Vinícius. Pode aplaudir, gente. Pode aplaudir que são dois homens de Deus. O Vinícius já está entregue aqui, né? Não vai conseguir falar nada. Glória a Deus. Gente, o Jariston e o Vinícius são, sabe aqueles presentes que Deus dá à igreja? É ou não é? Quem concorda comigo diz amém. Eles são dois presentes que Deus deu à nossa igreja, não só à nossa igreja, mas a todas as igrejas, né? Porque eles estão sempre ministrando, sempre contando o testemunho deles, e vocês são uma bênção. Eu sou fã de carteirinha de vocês. E hoje, sendo uma noite especial, a gente estava orando, tentando entender de Deus o que Deus queria para essa noite. E aí Deus colocou algo no nosso coração, falei com eles, e eles falaram assim: é de Deus, é de Deus, vamos fazer isso aí. A gente quer fazer um bate-papo. O Vinícius e o Jariston, eles têm uma história muito interessante, muito peculiar. Eles dois tiveram um encontro com Jesus que desfigurou a vida que eles tinham, que transformou a vida deles, graças a Deus. Tem algumas pessoas que se encontram com Jesus e a transformação ela é tão grande, tão imediata, tão forte, que a gente fala assim: só Deus pode fazer isso na vida de alguém. E eu vejo isso em vocês, é lindo demais. Vinícius, você sempre quis ser um músico? Como é que isso começou na sua vida? Boa noite a todos, graça e paz. A música já está no sangue, né, na minha família. Minha família é de músicos. Meu finado avô, que faleceu ano passado, faleceu nos meus braços. De madrugada estava eu e ele no hospital e eu vi ele dar o último suspiro. Só que minha família é de origem católica, né? E católico não praticante, às vezes ia, às vezes não ia. Rapidamente sobre o meu avô, ele faleceu na segunda-feira. Eu estava no seminário, faço seminário batista, saí de lá com a ligação para eu intercalar cuidando dele no hospital. Ele estava internado. Na sexta-feira, antes da segunda, do dia que ele faleceu, ele estava bem lúcido. Eu sentei com ele assim, orei antes. Falei: vô, o senhor crê que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida? Aí ele falou: creio. Falei assim: o senhor tem ele a partir de hoje como seu único Senhor e Salvador? Não existe senhora, não existe ninguém, é só Jesus Cristo? Ele falou: eu creio. Falei: amém. E orei por ele. Então, hoje meu avô, com certeza, está do lado de Deus. Naquele momento ele se emocionou e entregou a vida para Jesus, numa sexta-feira. Na segunda-feira, ele faleceu. E Deus escolheu que ele falecesse comigo. Eu e ele, eu vi ele dar o último suspiro, ele foi. Uau. Na segunda-feira. Então, esse meu avô tocava viola. Meu pai toca acordeon ainda. Muitos conhecem aqui, eu creio, ou já ouviram falar do nome dele. É o Gregório. Toca chamamé, toca música regional. Estou planejando para trazer ele para louvar também em breve. E família de músicos no sangue, né? Agora que eu iria dedicar o dom que Deus me deu para ele, eu nunca imaginava não, nunca esperava isso. Tem seu mano também, pô. Meu irmão. Cantor. O Vitão, claro. A gente vai chegar nele. E você, Jariston, como é que foi a sua trajetória na música, no seu dom? Como é que você descobriu assim, puxa vida, cara, eu queria fazer isso na minha vida? Bem, eu também nasci num lar católico, então, assim, um lar cristão, porém católico. A palavra sempre esteve dentro de casa, desde criança, estudei no Dom Bosco, um colégio também, que trouxe Cristo, eu conheci Cristo, e foi ali que eu teve as primeiras caminhadas com a música. A gente tinha um coral infantil, e nesse coral tinha um professor muito carinhoso, que ele era muito dedicado às crianças, e ele, naquele coral infantil, ele aplicou muito a música em nós. Tanto que no coral saiu o Michel Teló, saiu o Jariston, aí tem o Rominho, não sei se vocês já ouviram falar, que também é um cantor,
o Aurelinho. Teve bastante cantores que saiu daquela geração por conta do investimento na música. Então, a minha música ela começou a partir de criança, aos 13 anos, aquele sonho de viver da música, profissional da música, sustentar minha casa, comprar minha casa, meu carro, ter o sustento da música, trabalhando com a música, até o momento secular, né? Porque é o que eu conhecia e era o que eu buscava. E Deus é tão maravilhoso, e as suas misericórdias é tão grande, que Ele nos permite, quando a gente tem um sonho, esse sonho se realizar. Por que eu falo isso? Porque esse sonho se realizou. Eu viajei pelo Brasil, eu fui para a Europa, fui para os Estados Unidos. A parte de tudo que eu tinha imaginado da parte musical, esse sonho realizou. Só que tem uma questão. Quando é só os nossos sonhos, as nossas vontades, quando é o meu eu, aí que está o B.O. Porque aí o preço é caro. Você precisa deixar coisas para trás, e são coisas primordiais da nossa vida, como a família. Hoje eu tenho uma menina de 14 anos, que desses 14 anos, pode deixar, é o Derek, meu filho. Resposta, é bênção, tá? Figura. E essa minha filha, hoje ela tem 14 anos, e desses 14 anos eu praticamente vivi 7 anos com ela. Então, essa idade, até uma certa idade, eu não vivi. Eu não curti. Deus me deu esse presente lindo para eu curtir. Cuidado, filho. Pega, mãe. É esperto, gente. Ele ia se virar. Vai que ele pula, né? Então, assim, Deus realiza os sonhos. Mas quando você coloca os seus sonhos na mão de Deus, Ele transforma tudo, que foi o que Ele fez naquele lugar. A gente está fazendo tudo de suspense e não fala onde é, né? Não falou o nome do irmão, aonde é, onde a história começou, né? Mas a música começou assim. Para quem não, o Vitor e Vinícius era minha dupla, né, Yuri? Era não, porque eu considero que ainda é, meu irmão, nós temos uma amizade muito grande, mas assim, a decisão de eu deixar de lado 16 anos de carreira, o Jariston, a música que mais foi conhecida a mim e do meu irmão no decorrer dos nossos 12 anos de carreira, 12 anos não, perdão, 16 anos de carreira. A música mais conhecida foi ele que gravou, junto com a gente em um estúdio. Jesuscidência. Jesuscidência, não é coincidência. Não existe coincidências, não. Né? O Jariston tocava com o João Bosco e Vinícius, e meu irmão e eu estávamos entrando para o mesmo escritório, na época, onde a gente viajava junto com eles. Vários hotéis, a gente às vezes parava no mesmo hotel, fora do estado, fazendo shows, e aí a gente conversava, falava um pouco de Deus, nesse tempo, mas era um início de caminhada que a gente não tinha nem noção do que nesse viria. tempo, a gente já estava vivendo as maravilhas do Senhor no João Bosco Vinícius. Sim. Falei. João natural, isso, né? Isso que eu ia falar. Vocês chegaram a usufruir do sonho de muita gente que tipo, imagina assim, a fama, o glamour, Sim. os shows para milhares de pessoas, o sucesso, os pedidos de autógrafo, as pessoas avião querendo pra lá e conversar pra com cá. vocês e tal. Vocês conheceram esse lado também, Sim. tanto com o João Bosco e Vinícius, quanto o Vitor e Vinícius, né? Isso fez parte por um tempo da vida de vocês. Sim. Eu vou rapidamente falar essa parte. Eu acredito que a maioria que conheçam já ouviu falar de João Bosco e Vinícius. João Bosco e Vinícius foi quem puxou essa música boa, de qualidade, universitária. É lógico, gente. Foi uma brincadeira. E em 2008, mais ou menos, em 2008, houve um estouro muito grande. 2007, 2008, houve um estouro muito grande com relação à música do Mato Grosso do Sul. E quem puxou isso foi o João Bosco e Vinícius, junto com Tradição, Michel Teló. Há quem diga que João Bosco e Vinícius iniciaram esse gênero do sertanejo universitário, né? Que virou febre no Brasil, começou Foram aqui. os precursores aqui do estado. E nisso eu estava junto ali. A gente trabalhava, média de 15 a 18 shows por mês. Com o correr do tempo, a gente teve que mudar de Campo Grande, morar em Ribeirão Preto, por conta das agendas, por ser uma cidade mais centralizada do Brasil. Então, rapidinho a gente estava em Goiânia, rapidinho a gente estava em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu morei mais ou menos uns 5 anos em Ribeirão Preto.
E foi ali que Deus fez um mover dentro da banda. E é tão interessante como que Deus, Ele trabalha de uma maneira perfeita, perfeita. Na simplicidade de uma célula, aonde eu vou tenho a oportunidade de falar disso. Na simplicidade de uma célula que fez uma carne moída para mim, simples, né? Uma carne moída, foi onde me pegou de cheio, me fisgou, e aí começou um mover dentro do João Bosco Vinícius, onde 90% da banda se converteu, batizou, aqui na igreja. Esse final de semana passado eu estive com o pastor Jean, e eu tive a oportunidade de falar desse testemunho, e o pastor Jean foi lá e falou, eu batizei os meninos, eu lembro que foi numa segunda-feira. E Deus transformou aquele lugar. Deus transformou aquele lugar, onde era trevas, onde era muita festa, onde era muita bagunça. Eu posso dizer que por parte da banda não existia droga, mas existia muita bebida. Deus transformou aquele ambiente de uma maneira que eu lembro como se fosse hoje um show que a gente fez em Barretos, naquela arena gigante, 100 mil pessoas. E eu me emociono porque naquele ano a gente conseguiu influenciar, a presença de Deus era tão forte que a gente conseguiu influenciar o João Bosco para ele cantar aquela: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Você imagina, a gente fazia uma média de 15 shows por mês, média de 30 a 40 mil pessoas por show. Quantas pessoas cantaram essa música? Quantas pessoas abriram a porta da sua casa falando, cantando? E ainda tinha um telão de LED, passava, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então assim, que fique claro que você pode fazer a diferença onde você estiver. Pode ser no seu serviço, na sua casa, na escola, na faculdade. Isso faz a diferença. Eu não estou falando isso para me engrandecer, de jeito nenhum, de forma alguma. Quem fez a obra lá foi Deus, foi Jesus. Foi Jesus que transformou aquele lugar. E foi pegando cada um e foi colocando no trilho que Ele escolheu. Que legal. Vini. No meu caso, deixar a carreira, né, devido a um chamado, devido à conversão, devido a uma vida com Cristo, não foi nada fácil, não foi de um dia para o outro, porque é o meu irmão de sangue, né, e eu o amo. O maior sofrimento dessa história toda. O Jairson compartilhou muito disso comigo, que eu falava para ele, a gente conversava e falava, já, eu não consigo mais subir em palco. Ele já estava na caminhada com Cristo. Eu falava, não consigo mais subir em palco. Tem refrões de músicas que quando eu vou cantar, eu não canto, eu tiro a boca e deixo cantar. E aí estava me incomodando usar os dons que Deus me deu para levar as pessoas a pecar. De repente eu posso soar um pouco pesado, algumas coisas na minha fala, mas, perdão, eu levava as pessoas a pecar. Por mais que eu insistisse em passar algum tipo de mensagem, seria como dar pérolas aos porcos. Eles não estavam ali buscando Deus. Então, isso passou a me incomodar de uma forma que eu orei por 1 ano e meio, exatamente. E, amados, vocês estarem num lugar hoje, como você que é uma pessoa que foi convidada e está aqui é um local de amor. Essa igreja é um local de amor. Desde quando eu coloquei o pé aqui, eu fui amado. Não pelo que eu era, pelo nome que eu tinha no estado e fora do estado, como compositor, porque Michel Teló, César Menotti Fabiano e demais artistas gravavam músicas minhas do meu irmão e estavam sempre em contato. A gente viajava para essas gravações com tudo pago, era uma vida que todo mundo queria estar fazendo. As pessoas não se aproximavam de mim por causa disso, aqui dentro dessa igreja. Quem se aproximou de mim foi para me abraçar e me amparar. Célula, mais uma vez, como o Jairson falou, célula. Uau. Fui amado de uma forma na célula constrangedora. Falava, gente, essas pessoas me amam por quê? Sendo que eu estava acostumado à bajulação. E aí eu comecei a ver Jesus Cristo na vida dessas pessoas dentro da célula, dentro dos meus líderes de célula. E quando foi para eu orar, para tomar a decisão de parar a carreira, eu não sabia o que fazer, como fazer. E em um papo com o meu pastor, o pastor William Salgado, ele falou assim, Vinícius, queridão, né? Queridão, você vai fazer a seguinte oração, queridão. Você vai se ajoelhar e falar assim, Deus, eu entrego a minha vida artística no teu altar. Eu confesso que eu fiquei com medo dessa oração. Mas eu vim assim, sendo tão amparado, que eu falei,
Deus tem um plano com isso. E ouvir o nosso pastor, e mesmo que a gente não queira, de repente, não queira, no nosso coração, a gente se prestar a fazer isso, eu fiz, falei, eu vou orar assim, tá, beleza. Tá. Cheguei à noite no meu TSD, me ajoelhei e falei, não falei de coração, falei, Deus, eu entrego minha vida artística no teu altar. Quando eu falei isso, eu tive uma experiência que se alguém me visse tendo aquela experiência, ia me chamar de louco, porque era uma experiência espiritual. E Paulo fala nas cartas lá que a vida espiritual, para quem não tem o Espírito, não vive o Espírito, é coisa de louco. Eu tive uma experiência com Deus, onde eu chorava, onde eu ria, eu fiquei por 40 minutos assim, chorando, rindo, glorificando, eu não queria sair daquele momento. Acho que quem estava ali me ouvindo achava que eu era louco. Por uma simples oração. No outro dia, eu tive uma firmeza para chegar e conversar com o meu amado irmão, que não foi fácil. Por 2 horas, eu aqui, ele do outro lado da mesa, para definir que eu iria parar a carreira. Cumpri a agenda que tinha para cumprir. No último show, eu não conseguia subir em palco mais. Eu orei a Deus, falei, Senhor, não consigo subir em palco. Foi na exposição de Bela Vista, o show no sábado, após o rodeio. Já haviam vendido muitos ingressos antecipados, já tinha sido pago todos os custos, já não sabe dessa história. Já sou eu. Já é ele. Já, carinho, meu irmão, maninho, já. Na hora do show, não entrou um pagante que tinha comprado o ingresso. Não entrou um. Já tinha vendido muitos ingressos antecipados. Já tinha sido tudo pago. Tudo belezinha. Não entrou um. Eu não iria conseguir subir no palco para cantar. Eu não iria conseguir. Eu estava pedindo força para Deus. E Ele fez com que não entrasse um. Ninguém entendeu nada. Mas as coisas de Deus são assim. Para quem não é espiritual, não vão entender. Mas para nós, Ele não deixou que eu subisse ali para continuar levando as pessoas ao pecado. Desde o dia que eu decidi isso na minha vida, eu entreguei minha vida para Cristo. Foi uma decisão muito difícil. Mas o Senhor, como a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, Ele dirigiu todas as coisas, como o meu pastor me fala, Vinícius, o rio corre para o mar. Então, logo já estava aqui adorando ao Senhor. Quando eu entrei nessa igreja, eu vi o louvor aqui, eu falei, Deus, isso é lindo e eu quero fazer parte disso. E o louvor me ganhou, a música, primeiro foi a música que me ganhou, me fez pesquisar o que falava nas músicas ali, João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. João Batista estava sendo coagido pelos soldados, pelas pessoas, falando, tem um batizando aí, né, você que batiza? Ele falou, convém que ele cresça, Jesus Cristo, e que eu diminua. A música me fez procurar na Bíblia. Então assim, o louvor, amados, o louvor ele quebra barreiras, a adoração, ela quebra barreiras nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Faça essa experiência. Ajoelhe e começa a cantar, a adorar a Deus. Vocês vão ver barreiras sendo quebradas. Uau. Amém? Uau, que fantástico. Enquanto você estava falando, eu lembrei de um texto da Bíblia, Provérbios 16:3, que diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos, né? O versículo 1 diz, aos homens pertencem os planos do coração, mas é do Senhor que vem a resposta. E eu acho que vocês já, em um momento da vida, vocês já tinham uma projeção do que vocês queriam viver, de como seria a história de vocês, mas Deus tinha outros planos, né? Yuri, aí é a hora do pega para acabar. Quando você, por exemplo, hoje pode falar, hoje dá para falar, João Bosco Vinícius eu ganhava em média de 10 a 12 mil reais por mês, tinha uma estabilidade, carteira assinada, plano de saúde, apartamento em Ribeirão, então uma estrutura bacana, tudo legal. E quando eu fiz a escolha em 2013 de parar, de sair, que a escolha não foi minha, foi de Deus mesmo, porque chegou o tempo ali, porque não foi só eu que saí, todos aqueles que foram batizados saíram, ninguém está mais lá. Então, assim, foi o tempo de Deus mesmo. Quando eu tomei a decisão de sair em 2013, eu pulei, não tinha nada. Não tinha um emprego, eu não tinha um salário fixo, tinha um acerto que eles iam fazer comigo, mas esse acerto eu resolvi investir e não comer dele. Então, eu não tinha nada. O meu último show foi dia 14 de fevereiro.
falei, vida nova. Vim dirigindo de Minas para cá, falei, vida nova. Programei para casar dia 16 de fevereiro. Casei dia 16 de fevereiro, vida nova. Olhei para minha esposa, sou desempregado. Louco, né? Já acordar cedo, Não, então, ralar, né? já tinha que acordar cedo. Pra gente acordar cedo era lenda. Foi uma das coisas que eu falei com o Vinícius. Como a gente, desde criança, vem trabalhando com a música, o horário de 8 horas da manhã é o melhor sono para mim. Meu Deus do céu, é o incrível, é o ápice. E eu tive que me adaptar a isso, acordar às 7 para começar a trabalhar. Só que de início eu não tinha emprego. Então minha esposa saía de manhã e eu ficava dormindo. Olha, que situação ruim, cara. Mas, muito ruim, isso era muito desagradável. Ela está aqui, está lá na frente com o Derek. Fica a dica aí para os marmanjos, né? Não dá. E aí foi orando, muita oração. Deus foi abrindo portas em lugares que eu nunca imaginei que eu iria levar a palavra cantada. Assim que eu saí em 2013, em março, começou uma turnê. Comecei a viajar levando a música, levando a palavra cantada. Eu não, de verdade, parecia que eu estava vivendo um sonho. Porque assim, eu estava indo para o Espírito Santo, ficava 15 dias, ia descer para Minas, fazia Rio de Janeiro. Hoje eu entendo o que eu fui fazer lá. E Deus foi levando assim até a metade do ano nessas turnês para fora e foi me ensinando como trabalhar, como que Ele queria que eu trabalhasse, como era a maneira que eu ia conduzir o ministério. Hoje, graças a Deus, graças a Ele, Ele tem nos levado a várias cidades do interior do estado para levar mensagem, levar alegria, levar música, animar os jovens. Mas assim, o que eu quero dizer nessa parte? Que Deus dá o sustento. Quando eu pulei, era interessante, era incrível. Chegava o final do mês, eu só ouvia falar essas coisas quando eu estava sentado daí, né? Eu ficava, tá bom, aham. Aí o cara falava, Deus chega no final do mês, Deus deposita na minha conta. E eu, como assim, que cai do céu, né? Meu, parecia, ou era de composição, ou era de que eu tinha gravado com os meninos há muito tempo atrás. Direitos de intérprete, conexo. Ia caindo, ou era uma igreja que me abençoava, chegava com oferta e chegava e falava, Deus falou que você está precisando, toma. Pá, fechava as contas. Minha esposa ficava olhando assim, que é isso? O que está acontecendo? E Deus me deu de presente hoje um trabalho, eu tenho uma loja, e graças a Deus as coisas têm fluído. Então assim, Deus é fiel. Que demais. E o milagre que Ele faz vamos dizer, no pouco comparado ao que a gente tinha na época, o milagre que Ele faz no pouco é um dinheiro que não é igual antes, mas ele é abençoado. Ele vai para a direção certa e a gente é suprido. Ganhava muito, mas tinha uma qualidade de vida horrível. Hoje a gente ganha pouco, né, Vinícius? Não é pouco. Mas tem uma qualidade boa. E Deus foi tão bom para mim que Ele me colocou em um emprego, numa área minha, que é a área de música, né? Trabalho numa loja de instrumentos musicais, acho que todo mundo conhece, tem problema de falar aqui, lá no Betel Center. Então, assim, é um lugar onde... Betel Center. Mas vão lá comprar com ele, gente. Betel Center. Então, assim, lá entra artistas toda semana, músicos, e os caras me veem assim, alguns já sabem que eu parei de cantar, e outros fãs ou amigos da época da dupla não... Aí começo a atender os caras, o que você precisa? E eu atendo a galera ali, toda a área de instrumento, aí eles... aí olha para mim. Aí ele olha de novo. Fala, cara, você não é o... Quando fala assim, eu já falo, sou. Mas por que você parou? A dupla, vocês estavam aí. Aí eu falo, é agora. Jesus nele. Fala, amigão, você está com tempo? Tô de boa. Vou buscar um café para você. O cara, falei, busca um café para ele. Isso. É desse jeito. Já presenciei. Aí já começa. Cara, eu parei pelo seguinte, aí eu entro, falando da história da minha conversão. E por várias vezes eu converso isso com músicos da noite, que os caras choram e falam assim, cara, eu tocava na igreja. E não consigo Muitos voltar. Mas aí fala, não, seu nome é fulano, né? Fulano, a partir de hoje estou em oração por você. E é incrível, nós temos um dia cheio, eu tenho um dia cheio. Na hora que eu caio de joelhos, o Espírito Santo traz nome por nome. Fulano, Beltrano, parece que é uma coisa que não quer deixar eu levantar. Fulano, aí eu começo a orar por aquelas pessoas. Então Deus preparou isso, até isso Ele cuidou. Uhum. Até isso. Isso é interessante, porque eu não venho deste contexto, obviamente, mas quando eu tive o meu encontro com Jesus,
esse encontro com Jesus respondeu a algumas coisas que eu estava sentindo, que a gente geralmente usa essa figura de linguagem, que é a linguagem do vazio. Eu tinha um vazio. E eu, apesar de ter crescido também, só que crescido na igreja evangélica, cresci nessa igreja, mas chegou um momento da minha vida onde eu percebi que não era fazer parte da igreja que era a resposta para mim apenas, só por conhecer a mensagem do evangelho, ou, puxa vida, os meus pais sempre foram cristãos, os meus amigos, a família, mas havia uma necessidade. Eu me lembro eu sempre conto isso aqui, eu estava sentado nessa ala aqui, e eu me lembro como se fosse hoje, do culto e da palavra que foi pregada, e eu me senti amado por Deus. Eu senti, cara, eu nasci com um propósito, eu não estou aqui sozinho, Deus me ama, Ele me conhece, eu sou filho, cara, Deus está aqui. Foi uma sensação muito, muito louca. E eu queria que vocês compartilhassem rapidinho, como é que foi esse momento do encontro com Deus, como é que estava o coração, vocês tiveram essa experiência de sentir o vazio, de sentir uma tristeza, como que foi o momento em que Deus entrou na história de vocês de uma maneira assim especial? Olha, o meu foi no momento de dor. Foi na dor em 2006, de 2005 para 2006, houve um rompimento do meu primeiro casamento. E para mim foi muito difícil, muito. Mas como eu sabia aonde procurar, eu fui, Jesus, eis-me aqui. E fui para a lona mesmo, Yuri. Na intimidade com Jesus, eu falo, Jesus, eu te encontrei no buraquinho do chuveiro lá, né? Porque eu estava ajoelhado ali e já não tinha mais condições, eu já tinha passado muito mal, eu já tinha vomitado, eu já estava muito nervoso. E aí eu falei, Jesus, não tem mais condições de seguir em frente, não dá, agora é contigo, eu preciso que o Senhor me erga, eu e o Senhor, é nós dois, e nada mais. E aí foi um amor genuíno, porque aí eu senti essa relação de Deus vivo mesmo. Até o momento era aquilo que você falou. Na igreja, trabalhava, cuidava das coisas, eu já frequentava uma igreja evangélica, então assim, eu era o crentão, não confunda, eu não era o quentão, o crentão que fazia tudo da igreja, o convencido. Então eu buscava os irmãozinhos, era igrejinha pequena, eu buscava os irmãozinhos, fazia o corre, fazia, pastor, lava a igreja, lavo. Preciso tocar um violão, toco. Mas na quinta, sexta, sábado e domingo, ou na sexta, sábado e domingo, eu era da noitada. E nesse processo de dor, eu busquei, de tudo que eu aprendi ouvindo a palavra, eu busquei em Jesus. Falei, Jesus, eis-me aqui, pelo amor de Deus, me salva, me resgata, porque agora eu preciso mesmo. E aí eu senti aquele amor genuíno. E foi uma das comidas que eu mais gosto. Eu deixo carne moída. É a carne moída, gente. Eu deixo claro isso, porque tem muitos irmãos que têm medo de levar a célula para casa, porque você fala, minha varanda não está pronta, ainda não vai caber. Eu não tenho cadeira suficiente. Eu não tenho condições de fazer aquela comida. Não. A questão está na simplicidade. E aí a célula descobriu que eu gostava de carne moída. Estou falando que a célula é um ambiente de amor demais. Eles são do MIB, eles descobrem as coisas. São do MIB. Eles descobriram que eu gostava de carne moída. São Um dia fizeram uma panelona enorme de carne moída. E aí eu falei, nossa, será que eles sabem? E aí fizemos ali a célula rapidinho, e eles contaram, nós fizemos para você, porque nós sabemos que você gosta. Não fizemos carne moída porque é fácil e rápido para fazer. Não, nós fizemos porque nós sabemos que você gosta. E desde esse momento, senti Jesus. A partir desse amor da célula, vim para a igreja, o relacionamento das pessoas aqui na PIB, o relacionamento, olhar, pegar, trazer para perto, cuidar. O Fabiano, que começou com a história, já estava caminhando. O senhor lembra do Fabiano? Fabiano Estevam, com a Dora. Já estava caminhando já, então assim, deu uma base para a gente na estrada. Toda vez que a gente caía, ele estava lá com a Bíblia. Não, vocês vão levantar, vocês têm um ministério, tem uma vida para vocês. Então assim, é o amor. Preencheu. E você, Vini? Cara, uma história um pouco parecida com o Jairson, eu já, de vez em quando eu também
eu já tive um conhecimento assim em outra igreja, mas mais ou menos isso que ele falou, mas pior ainda, porque eu não queria saber nem de servir, nada. De vez em quando eu até ia lá, mas nada assim. Foi no ano de 2013, o Espírito Santo, passando aqui na frente, falou assim, cara, vem aqui um dia. Eu senti a vontade de vir aqui, um dia eu vou aqui nessa igreja conhecer. E aí por 2012, mais ou menos 2013. Então a minha conversão não foi em um ano ou em meses, foi tempo. Eu comecei a vir aqui esporadicamente. Como eu falei, o louvor me chamou a atenção. Músico, né? Tem jeito. E aqui cheio de música boa, música boa. E a gente com senso crítico, né? Você olha e fala, que coisa mais linda. Só que eu vim esporadicamente aqui, né? E no ano de 2014, mais ou menos no final do ano ali, eu já estava vindo mais frequentemente, e o Espírito Santo trazendo de passo a passo o convencimento do pecado, porque eu vivia assim, numa vida atolada de pecados. Pode usar a imaginação de vocês aí, é isso mesmo. É na noite propicia isso. Tem jeito, é servido muita coisa para a gente assim na bandeja, e a gente está numa vida carnal, então. E aos poucos eu vinha sendo quebrantado aqui, quebrantado mesmo de ter que ser amparado, só que ir lá fora, mudando aos poucos, começando a ter um pouco de força para falar não para certas coisas. Cansei de entrar aqui na igreja, chegar aqui com um cheiro de cerveja, mas eu vinha, porque algo falava, vai lá, vai lá. E aos poucos Jesus foi me tratando. E um dia eu todo arrebentado, minha saúde arrebentada, eu fiz uso por alguns anos de anabolizante, eu era grandão, né? Preocupada com a casca, então não tem problema de falar isso. Arrebentado mesmo, minha saúde estava arrebentada nesse momento também, e o coração não estava legal também. Não estava legal pelos sentimentos, não estava legal por causa das bombas que eu tomava. Então eu estava bem arrebentado. E o pastor Ronaldo, um dia aqui fazendo o culto e dirigindo o culto, e ele fez um apelo, e eu vim para frente, assim, naquele dia, foi no final do ano de 2014, naquele dia, foi onde eu entreguei a minha vida para Jesus, de uma forma, assim, arrebatadora. A hora que eu estava aqui de joelhos, aqui, acabado nesse chão, aqui, molhando todo, quem veio me amparar foram dois caras. Um vivia nos meus shows, já estava aqui, já tinha célula, o cara estava voando, ele. O outro também era artista, também era cantor, é o Bruno, um altão que fez dupla com Carlos e Alan na época, uma época, né? O Brunão, Esses caras que vieram aqui me abraçaram. Quando eu olhei para eles, eu falei, Jesus é poderoso, meu amigo. Falei, se Jesus mudou vocês, meu amigo, eu estou no lugar certo. Não, tô brincando. E aí eu comecei ali então a ser amparado por eles mesmo, né? E em seguida eu fui para a célula, e hoje eu faço parte da célula 388. Meu líder de célula é o Vini Agra, que é meu irmão, assim, um cara que me ampara. A conversão em si não foi só, tá mil maravilhas, não. Aí que começou a parte difícil da minha vida. Aí que começa a batalha, porque o Espírito Santo te traz convencimento do pecado. Para você que está aqui hoje, convidado, e está queimando no teu coração, eu sei que está queimando para você entregar sua vida para Jesus. Não tenha medo. Eu te falo, vai vir batalhas. Só que todo mal que se levantar para você a partir desse momento, vai cair. Ele cai. O mal existe para cair. Ele levanta, mas a direção do mal é para o chão. Não temam. Jesus está chamando vocês. Não temam. Porque esse Jesus maravilhoso, que mudou a minha vida, que mudou a vida do Yuri, como ele testemunhou aqui para vocês, mudou a vida do Jairus, esse Jesus vai transformar a sua vida hoje. Uau, aleluia. Eu me lembro do Vini, quando o Vini chegou, estava com o cabelo comprido ainda, tal, né, a gola V. Galã. Gola V, mostrando a tatuagem, né, eu tenho tatuagem, quero mostrar tatuagem. Mas eu falei, cara, esse cara está passando por uma transformação muito profunda. Eu sei porque eu dou aula em vários cursos bíblicos aqui da igreja, né?
E ele estava em todos. Tinha curso 8 horas, 10 horas no domingo, ele estava nos dois. Aí Ainda ele estava na quarta-feira. Se tivesse um curso na terça, ele estava também. E ele estava assim, com aquela fome de aprender e com a Bíblia dele ali, fazendo perguntas e crescendo. Eu falei, cara, tem alguma coisa Reunião acontecendo. psicóloga. E aí eu me lembro de um dia que lá no terceiro andar, eu cheguei para dar aula um pouco antes de começar e você estava lá, lembra? E você falou assim, cara, eu estou passando por um momento difícil na minha vida. Eu preciso consertar algumas coisas da minha história. Mas eu preciso fazer isso. Deus colocou no meu coração e eu vou em frente. Aí a gente orou junto ali. Eu lembro até hoje o que você falou para mim. Você falou assim, Vinícius, eu contei para o Yuri uma situação de tratamento dentro da minha família. Ele falou assim, eu contei o que eu fazia antes, e ele falou assim, cara, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. foi isso que você me falou aquele dia. Isso aí eu tenho até hoje guardado aqui. Amém, é isso. E essas mudanças aconteceram, vocês falaram, vocês colocaram muita coisa em jogo. Eu encontrei Jesus e a vida de vocês mudou. Mudou, vocês estão em ambientes diferentes, estão fazendo coisas diferentes. E o coração de vocês, como é que está hoje? Como que é a diferença do coração do Jairiston antes de Cristo e depois de Cristo? Esse sorriso aí fala tudo. Então, uma das maiores bênçãos é aquele bichinho aqui que subiu aqui. Ele veio aqui. no meu colo, só que ele olhou e falou, não é o papai, saiu correndo. Assim, muito feliz, muito grato, completo. Um dos maiores medos que eu tinha ao sair não era do sustento. O sustento a gente se vira, trabalha, sei lá, corta grama num lote, moe cana, sei lá, faz alguma coisa, mas dá um dinheiro para o sustento. Carrega vidro, igual foi. Mas a minha maior preocupação era fazer uma escolha e depois voltar atrás. Então, eu sempre gostei muito de música. E hoje, o que Deus tem feito nas nossas vidas, eu falo nossas pelo ministério que tem andado comigo, caminhado comigo. O Max, o Fabrício, o Davi, os meninos, eles têm caminhado e a gente tem visto as maravilhas de Deus nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Isso é muito gratificante, cara. Isso é algo que quando você olha para trás, vê o que você era, o que você fazia e como era a sua vida destruída, e você vê a sua vida toda sendo restaurada, minha família, minha esposa, meu neném, o Senhor acreditando o seu reino, a sua obra em nós, ministério, não no Jairiston, mas em nós, ministerial, isso me traz muita alegria. Não tem palavras para explicar isso, porque é algo assim que quando eu estou fazendo, eu não quero sair daquele lugar, entendeu? Assim, é fantástico adorar a Deus, é fantástico pregar, é fantástico levar a palavra, é fantástico você ter a oportunidade, igual você tem, Vini, na loja, de dar a palavra, falar com o irmão. Falar de eu tenho Jesus, também cara. na minha loja. Falar de Jesus. Porque os isso caras é querem saber muito de legal. você. Ah, você. Aí você não vai falar de você, você vai falar de Jesus, do que Isso Jesus é muito faz. legal. Isso aí, a minha vida, eu sou grato a Deus, porque eu sou realmente feliz. E eu entendi que a felicidade, ela só é completa quando nós entendemos o propósito de Deus em nossas vidas. Amém. Acabou. Se tem alguém procurando a felicidade ainda, então tem que mudar a estratégia. Vai procurar o que Deus programou para a sua vida. Vai sonhar os sonhos de Deus. A partir do momento que você sonha os sonhos de Deus, meu irmão, não importa se você está andando numa barra forte, se você está andando numa Ferrari, se você está andando de caminhonete ou a pé, de um ônibus, não interessa a sua condição financeira, não interessa a sua saúde, mas você está completo, porque você está fazendo o que Deus delegou para você. Que demais. Lá no lançamento, essa ideia que eu tive aqui, da gente trocar umas palavras, foi sua. Amém. De vocês, olha, né? olha os frutos. Porque lá no Glória a lançamento Deus. do CD, eu falei, cara, que fantástico essa experiência que vocês tiveram, quando vocês estavam conversando, né, lá no lançamento. Batendo um papo assim. E vocês tocaram uma música lá. Sim. E eu fiz esse pedido, né, assim, pedi para o Jairiston ter muita compaixão de mim. Eu falei, cara, vocês podiam tocar aquela música que vocês tocaram lá no lançamento? Aí ele falou, não, claro, vamos tocar sim, vai ser muito bom. E ela fala desse encontro que eles tiveram com Jesus. E aí, eu quero que, enquanto eles estiverem tocando essa música, você
Sintonize o seu coração, porque Deus quer falar com você. Jesus, como o Jairson falou, Jesus é a resposta para qualquer pessoa que está procurando pela felicidade. A felicidade, ela tem um nome, e esse nome é Jesus. O Jairson, no contexto que ele estava, ele teve esse encontro com Jesus. O Vinícius, no contexto em que ele estava, de uma maneira diferente, teve esse mesmo encontro com o mesmo Jesus. Eu tive esse mesmo encontro com o mesmo Jesus. E se existe alguma coisa que eu posso dar para alguém, é falar sobre Jesus. É a coisa mais preciosa que nós temos. A vida com Jesus vale a pena. Então, eu queria que eles cantassem essa música. Essa música, quem compôs? É do Jairson. Você falou sobre uma experiência, quando a gente estava ali conversando, você falou assim, cara, eu lembrei daquele dia. Você falou para o Vinícius, lembrei daquele dia, naquele quarto, lembra? Como é que foi essa experiência? Foi bacana, porque já tinha acontecido já estava acontecendo todo aquele processo de conversão da banda, a gente já estava fazendo célula. Antigamente a gente terminava o show, em vez de ir para a célula, a gente ia para o camarote VIP. Agora, naqueles tempos que o Vinícius apareceu, a gente já estava terminando o show, e uma das exigências nossas era que a van tivesse encostada para a gente entrar na van e ir para o hotel fazer célula. Como as coisas mudaram, né? E aí um dia, se eu não me engano, era Uberaba, era Minas Gerais, o Vinícius entrou com o irmão dele no quarto. Eu conheço o irmão dele desde criança também, a gente até cantou. Vocês tocaram juntos já por alguns anos, antes da dupla. E a gente começou a falar dos planos dele como dupla, que bacana, do sucesso que estava acontecendo, da música, Campo Grande é longe, e tal. E também falamos de Deus. Até o Vitor falou que estava sendo muito impactado com Deus, mas ele estava buscando o sucesso da dupla. E foi muito interessante que o relacionamento que a gente tinha era sempre de falar algo assim, cara, aqui está legal, mas tem alguma coisa faltando. E era a luz que você procurava. E essa música fala disso. Aberto o violão? Aí. Por quantas vezes procurei algo que preenchesse o meu coração. Vaguei em meio à multidão, só senti a solidão. Minha alma aflita estava a procurar, sem saber do que achar. Sem sonhos, me vi perdido em algum lugar. Bastou abrir os olhos pra entender que a luz que eu procurava era Jesus, que tão perto estava. Sinto pulsar em meu coração de uma vida cheia de unção, cheia de unção. Aleluia, Jesus. Oh Senhor. Quantas vezes procurei algo que preenchesse o meu coração. Vaguei em meio à multidão, só senti a solidão. Minha alma aflita estava a procurar, sem saber o que achar. Sem sonhos, me vi perdido em algum lugar. Bastou abrir os olhos pra entender que a luz que eu procurava era Jesus, que tão perto eu estava. Sinto pulsar em meu coração de
de uma vida cheia de unção, que a luz que eu procurava era Jesus, que tão perto eu estava.